Shanna Miller é uma mulher forte. Porque só uma mulher forte consegue abrir espaço num lugar que é a música nativista gaúcha. Um lugar onde, predominantemente, os homens estão no comando. E a Shanna Miller esteve junto com esse grupo de homens apresentando o Galpão Crioulo, um programa aos domingos da RBS TV. A Shanna quem é? As pessoas perguntavam quem é aquela morena no meio de todos aqueles homens. Era a Shanna Miller. Ela não está mais lá, mas de lá para cá aconteceram muitas coisas que fortaleceram a Shanna, jornalista, a Shanna radialista, cantora da música regional brasileira, uma mãe de 3 filhos, filha da dona Sandra e uma mulher que se reinventa a cada momento. Hoje, Shanna Miller tem 121 mil seguidores no Instagram. É um prazer ter a Shanna e sua mãe Sandra. E nosso podcast, Fala Feminina, por Fátima Torre. Gurias, um prazer receber vocês aqui. A Shanna a gente já conhecia, mas eu estou adorando a Sandra, que inventou, além de inventar essa guria, ela me inventou na pandemia algo que eu achei sensacional. A Sandra de pijama. Nós falaremos sobre isso. Gurias, e aí, como é que é ser mãe e filha nessa relação assim de uma filha artista, uma mãe que desde cedo cuidou da tua carreira lá atrás, né? Vamos começar por ti. Como é que é esse teu início com essa mãe que cuida, né? Essa história começa, na verdade, daí pelo trabalho do pai, né? E tá em vários lugares. Um prazer estar aqui contigo. A pessoa já sai falando assim, né? Ah, sim, pois é. Então. É que a gente estava num pré aqui, então a gente já tá super íntima. A gente já falou tudo, a gente só vai ver os melhores momentos para vocês. E aí a gente, enfim, acaba indo morar no Alegrete. E eu sempre, a mãe conta, né? Eu hoje, com uma filha mulher, acredito em várias coisas que ela me contava que eu fazia e que eu não acreditava. Se tu tá inventando, não podia fazer isso com essa idade e tal. E eu hoje, com uma filha pequena de 3 anos, que é realmente muito parecida com o que ela relata que eu era, eu me dou conta que ela não mentia. E eu era já muito metida nessa época. Tá, ok, assim. Mas só um pouquinho, vamos à fonte fidedigna da informação. O que a guria aprontava? Então, em primeiro lugar, boa tarde, né? Boa tarde. É um prazer te conhecer e estar participando do teu programa. Assim, ó, com 3 anos, ela já subia numa mesa e eu tinha um daqueles socador de pedra fria que tinha vindo de Minas Gerais, aquele que tem um... Pedra-sabão. Pedra-sabão, que tem um... É uma coisa de pedra, que de tem uma bola. É aquele que é uma bola com... Socador, tem um nome especial aqui que agora não me ocorre. E aí ela subia naquela mesinha de centro, com o pauzinho que socava, e cantava e dançava, né? Cantava e dançava. Com 3 anos? Com 3 anos. E daí quebrava o socador. Aí a minha mãe vinha me visitar, ela tinha mania de colar coisas, comprava super bons e colava. Aí a mãe ia embora, voltava, ela cantava de novo, né? E a música que ela mais cantava era o Fuscão Preto. O Fuscão Preto. Que ela tem uma fita gravada minha cantando. Olha que lindo. Fuscão Preto! Sou feito de aço. Probleminha de dicção só. Mas assim, coisas que ela me contava, que um dia nós estávamos na praia, nós acampávamos muitos anos, assim, eram janeiro e fevereiro, imagina, isso 4 lá filhos. Em Alegrete. Sim. Nessa época, assim, vários momentos a gente morou em várias cidades. Então, nós moramos em Palmeira das Missões, Panambi, Horizontina. Por causa das atividades do teu pai. Que era bancário. Mas nosso acampamento foi mais na época do Alegrete. Do Alegrete, né? Sim. E aí nós íamos para um camping e passávamos um mês lá. Ela é uma vitoriosa, né? Com 4 filhos. Eu tenho 44. Os gêmeos têm 46. O mais velho tem 47. Mas, tia, tu tava... Não, disposta. Ela era uma heroína. E aí ela ia pra praia ficar um mês em barraca com 4 crianças. Quando eu penso em sofrer com meus 3, eu me lembro dela. É porque também era muito interessante. Tu devia ter divertido também. Sim, porque também era outra época. A gente não se preocupava com tantas coisas que hoje
a gente já se preocupa, né, com os filhos, com os netos. Mas eu achava muito bom, porque era um mar tranquilo de Santa Catarina. A gente veraneava em Canasvieiras, que hoje já não, diz que não dá para ir mais. Tá Os poluída. argentinos tomaram conta. O problema são os argentinos. Mas o problema a gente é... está falando dos argentinos, por quê? Explica. Porque o Diego, né, que é a agência com a qual eu trabalho, é argentino e está aqui nos assistindo. E está aqui nos assistindo. Depois a gente manda a foto do Diego. Mas o motivo era, hoje em dia, é mais a poluição, né? Diz que está muito poluído, Canasvieiras. Mas era um mar tranquilo, assim. A gente deixava as crianças e não tinha perigo de onda, de vir, de... Então eu achava... Não sei, eu acho que a gente é meio super protetor hoje em dia. Eu achava muito bom o acampamento. Eu acho que tem uma coisa, que isso que tu falou assim, como é que ela conseguia? Tu disse, era outra época. Mas se tu tá numa barraca, tudo fica mais informal. Sim. E tu não tem uma... A estrutura da casa, ela é meio que aprisiona e define regras. Tu imagina as crianças se divertindo, elas não deviam te incomodar. Eu tenho tantas memórias dessa época... maravilhosas, inclusive amigos dessa época que a gente se encontrava apenas nessa época do ano, porque todos veraneavam lá e todos iam, assim, eram uns iam sempre de os trailer, mesmos, né? Sim. Outros iam de barraca, outros tinham uma casa do lado do camping. E as minhas memórias são incríveis e muitos desses amigos a gente convive, reencontra até hoje, Que assim, é muito isso. legal. Mas eu contei essa história toda porque daí diz que um dia chegaram uns amigos na barraca e a mãe... Chegaram de viagem. Eu estava sozinha na barraca. E a mãe e o pai, sei lá, estavam na praia, eu tinha ido ao banheiro, sei lá, alguma coisa assim. E eu prontamente fiz um chimarrão para eles. Ela que idade tu tinha? 4 anos. 4 anos. Eu não sei como ela fez o chimarrão. Tu é a última filha. Sou. Mas ela ligou a coisa lá, esquentou a água. Foi No caso, a coisa é o fogão, porque não tinha chaleira elétrica nessa fogão, a gente tinha um fogão, um mini fogão, assim, até com forninho eu tinha. Sim. Né? E ela ligou, eu tinha acendedor elétrico, assim, ela ligou... Tu nunca tinha visto ela fazer isso? Não, aí a minha amiga... Eu duvidava dela e depois que eu tive a Mercedes, eu não duvido mais. Claro que provavelmente, como eles estavam ali, eles assessoraram ela, cuidaram, né? Sim, claro. Porque era o casal. Mas a questão questão é a atitude Mas de ela fazer fez, ela pegou... Era uma guria... Aquilo que, antes de entrar aqui, gente, eu disse, tu és uma mulher altaneira, forte, mas ela é mesmo, né? Ela é muito forte. Ela não se mixa. Ela é muito mais forte do que eu. Mas tu sabes que isso eu ia te falar, assim, eu venho de uma família de mulheres fortes. Tanto pelo lado da mãe, quanto pelo lado do pai. A minha avó ficou viúva aos 28, 26 anos, mãe. Sim. E, enfim, criou os filhos sozinha. Foi naquela época, né? Sei lá, anos 30, 40, diretora de escola. Sim. Né? Tipo, numa época em que as mulheres trabalharem fora era raro, né? Ou se trabalhava era para complementar a renda familiar. Numa época em que uma mulher viúva ficava em casa e tinha todo um controle muito maior sobre os filhos. Tudo que eu me lembro da avó dizer isso. Tudo que vocês fizerem sendo meus filhos é muito pior do que qualquer pessoa fizer com o pai vivo, né? Então... Eu tenho muito essa memória da minha avó materna, assim, da avó Jandira, com a qual eu convivi muito, né? Que eu tenho muitas memórias. E a avó Anita, por sua vez, que era uma lemoa... Que é a mãe do teu pai. Furiosa. Então tu tem um pai, o Müller. Müller. Eu sou a legítima germânica, se tu me Mas impressionante, esse olho azul e o cabelo loiro. Mas eu tenho um filho de olho azul, sabia? Um dos meus filhos tem olho azul. Como é o nome dele? O Francisco. O Francisco. Eu vi que tem o Francisco aqui. Tu é Goulart, que também é uma coisa... A mãe é Oliveira Goulart. Eu sou Oliveira por parte de mãe. E o Goulart não é alemão? Não, ele é, na verdade, belga. Hein? Cada vez muda a origem desse sobrenome. Agora já foi agora francês. Não, meu pai dizia que era Silva, que chegaram Silva e daí eles mudaram. Não, tem Silva também, tem Silva. Mas acontece, a gente sempre ouviu dizer que era... A gente achava que era francês, Goulart. Aí se descobriu que era português porque eles entraram na França, né? Esses Goulart. Agora o meu primo mais velho fez uma pesquisa e descobriu que é belga. E aí ele disse como é o nome em belga, e ele pronunciou, mas eu não sei te repetir. Sim. E realmente eles foram para Portugal, e de Portugal que vieram para o Brasil. Ele conta que meu tataravô veio a cavalo, não sei de onde aí,
de loucura, uma parte né? do estado, do Brasil, até Uruguaiana, diz que ele veio a cavalo. Mas daí ficou lá, foram abrasileirando, né? Tu vê que nós começamos o assunto perguntando do Alegrete, nós já Lá estamos tem lá nos lá- belgas. Mas, nos mas é belgas. isso que é bom. Gente, nós começamos às 2 e a gente alugou o estúdio para às 20 horas terminar. Tem uma pena de quem vai editar esse episódio. Mas aí lá no Alegrete começou essa. E tudo isso que eu contei era para dizer que eu fui atrás de participar do CTG. Desde pequena. Desde pequena, porque o pai era gerente do banco, então ele tinha que ter uma vida social, né? Naquela época, o banco, para dar dinheiro para alguém, Sim, tinha que precisava ter conhecer as relacionamento. pessoas, né? Aham. Tomava cafezinho na mesa do gerente. Quando nós chegamos no Alegrete, né, mãe? Disseram pro pai que tu tem que te associar a um CTG, porque é a vida social da cidade. Alegrete tem 13 CTGs. Acontece tanto no clube quanto no centro de tradição. E aí foi que nós fomos num almoço de Dia das Mães. Sim. Um pouco das histórias da infância da gente, a gente já não sabe se é verdade ou se a gente Sim, criou, mas né? Sim, mas foi um almoço Dia das Mães. E eu me encantei, assim. E aí eu as, quis as invernadas se apresentaram, dançando. grupos de dança e E tal. cantando e coisa, e ela se encantou. As invernadas, porque a gente tem muitas seguidoras no Brasil, Tá. né? Uhum. É o quê? A invernada faz referência ao campo, né? Toda a nomenclatura de um centro de tradição gaúcha é inspirado na estrutura de uma fazenda. Então, a invernada, no seu sentido Primitivo. primário, é um conjunto de animais, de bois, né? É uma invernada. Então, Aham. o campo, tu vai lá visitar o campo, tem a invernada do fundo, a invernada da frente. É como o A invernada peão do meio. determina... É o boi e são os bois. Sim, é um conjunto de animais, um né? grupo Como de animais que está num determinado Isso, lugar. é como se Então, divide, a né? A invernada. estrutura Primeira da criação de invernada. gado, Entendi, né? tá. Da criação de gado. E essa nomenclatura, assim como o patrão, o capataz, o sota-capataz... É a reprodução da fazenda. É a reprodução da fazenda e a nomenclatura que se usa dentro, na estrutura de um centro de tradições gaúchas. Então, a invernada de dança seria o grupo de danças. Então tem a mirim, a juvenil, a adulta. E tu assistiu aquilo, olhou e disse, esse é o meu lugar. Liguei pro CTG no outro dia, me matriculei na escolinha de dança. E que idade tu tinha? 6, 7 anos. 6, né? 7 anos. Liguei por do aí. telefone Não fixo, lembro. para quem não sabe, é um aparelho que ficava preso a uma tomada, tinha um fio, a gente discava. Mais pra frente a gente clicava nos botões. Eu não conhecia. Inclusive, ele era um bem. Ele era um duro. Né? Como custava caro. E eu fiquei sem receber. Eu me lembro que a minha avó, ela nas coisas, quando ela começava a falar de falecer, quando eu morrer, tal E coisa, o telefone? O telefone fica pro fulano. A CRT. CRT. Mas enfim, isso não existe mais, hoje a gente só Ah, dá conta mesmo. então, e lá começa aquilo que tu nem imaginava, que era um desejo, né? Um desejo inconsciente até, né? Era uma coisa que começou a ficar ali. E tu começou a dançar. E aí eu quis ser prenda, né? Que é esse concurso de rainha que tem dentro do CTG, né? O concurso de Miss, vamos supor assim. Aham, aham. Só que ele é um concurso que envolve várias modalidades, não é simplesmente um concurso de beleza. Inclusive, atualmente nem tem o quesito beleza nesse tipo de concurso. Ah, caiu? Caiu. Que eu acho meio ruim isso. A mãe, ela é daquelas que as modernidades, ela diz, eu acho Não, nada a ver isso. eu acho que... Vamos cantar Tirei o Pau no Gato. Não, eu acho que a cultura é importante no concurso Mas de, eu te de entendo. prenda. Tem coisas Mas que não assim, dá pra ela mexer. vai apresentar a primeira prenda do Rio Grande do Sul, bota uma mulher horrorosa lá. Por amor de Deus, né? Tu não concorda comigo? Defina O que conceito que é de horrorosa. horrorosa? Eu acho que pra tem ti? que pesar. É uma mulher feia. Uma mulher feia. Mas o que é uma mulher feia? Ah, Tu acha que eu sou uma mulher feia ou não, tu bonita? é uma mulher bem bonita. É? Tu acha que eu daria pra ser uma prenda? Daria, com certeza. É, que é claro, hoje em dia sempre foi subjetivo, Não, né? eu Ainda acho que mais tem que hoje em ter dia um- que a gente também É não verdade. fala sobre determinadas coisas, né? Não É. quer dizer que a gente não pense Então, é determinadas sobre coisas. isso. Eu acho que a nós todos agora somos modernos. Sim. E tu tá tendo a coragem de dizer o que tu pensa, lógico, o que tu sente, do que tu pensa. Não que eu não ache que, por exemplo, colocar uma moça bonita e que não, uma burra não teria cabimento. Não. Né? É. Que não soubesse nada sobre Sim. o Rio Grande do Sul, sobre o Brasil, porque conforme a modalidade do concurso tem que saber
sobre tudo. Sim. Inclusive o Brasil. Já não é mais a mesma coisa, as mulheres já não são tão... Na verdade, tu está falando de um padrão de beleza que existia na época e que tem os concursos de Miss que eram mulheres padrão, era uma coisa assim. Então, e esse próprio padrão vai mudando, né, Fábio? Esse padrão muda. O padrão agora é aquele que, nos concursos de beleza que não são do CTG, o que vale são aquelas coisas que foram determinadas e que a plástica produz, né? Exatamente. Porque a moça, se ela vai concorrer e ela não tá com o nariz assim ou assado, ela vai fazer uma plástica. Exato. Hoje, ou seja, isso faz parte desse tempo. É isso. E tu não tá errada, porque tu, na verdade, tu diz, existia um padrão e era um padrão natural. Sim, exatamente. Mas o que aconteceu foi que mudou de um jeito em que a artificialidade... predomina. E a artificialidade faz parte desse momento que a gente desse vive. tempo. Mas nesse concurso, então, hoje não tem mais o quesito beleza, né? Quer a mãe queira, quer a mãe não queira, Sim, né? Enfim. E aí, eu fui estudar todas as coisas do Rio Grande do Sul, porque é uma prova de vestibular, assim. Tu tem que saber a história e geografia do Brasil, que do Rio Grande tu do tinha Sul. nessa época? O primeiro concurso que eu fui, eu tinha 7 anos. E prova artística, prova oral... artesanato, várias modalidades. Sim, claro que conforme tu vai subindo de categoria, né, de idade, né, tem mais exigências. Mas eu acabei indo cantar, fazer aula de violão em função do concurso de prenda. Então eu não entrei no CTG e disse eu quero ser cantora. De forma alguma, eu quero ser prenda. E todas as atividades profissionais que vieram a partir disso, não vieram nem porque eu queria ser comunicadora ou porque eu queria ser cantora, porque eu queria ser prenda, né? É a raiz onde tudo começa. E o que é ser uma prenda? É representar essa cultura gaúcha, né? É ser uma porta-voz dessa identidade, né? Do que a gente tem hoje, né? Passados tantos anos da minha participação dentro do tradicionalismo, eu já não concordo com muitas coisas, né? Que são instituídas como as verdades da tradição gaúcha. Tipo o quê? Tipo a indumentária, tipo, para participar de um CTG, tem regras muito rígidas de roupa, a medida do nó do lenço, dos ritmos, por exemplo, tem CTGs que tu não pode tocar bateria, ou que determinado tipo de instrumento musical não pode subir ao palco, enfim. Eu por exemplo, já fui assistir um show dentro de um rodeio onde os músicos não estavam de lenço e o patrão do CTG estava ao lado do palco dizendo, eu não vou pagar esse show. Quer dizer, então, há uma confusão, assim, porque a arte é uma coisa. A arte não pode ter regra. Por mais que ela seja uma representação identitária de um lugar, ela não pode ser delimitada. Por mais que ela seja uma expressão daquele lugar. Tu está querendo dizer que essa arte, ela está mais preocupada em manter a tradição do que representar os movimentos que a sociedade faz. A arte não, mas quem consome muitas vezes está mais preocupado com isso. Né? E eu estou dizendo justamente... Eu não gosto, por exemplo, que me chamem de cantora tradicionalista. Cantora tradicionalista é algo que não existe, porque não cabe... Tu é nativista? Eu sou nativista, eu sou regional. Eu gosto da expressão regional. Eu sou uma representante da música que se faz no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, né? Nessa conexão com a América Latina, com os países do Prata, né? Que o Rio Grande do Sul é esse ponto de encontro da brasilidade com a latinidade, em função da própria história, né? De ocupação desse lugar. Mas eu acredito que a arte é uma expressão, ela é genuína. Porque eu sou uma mulher gaúcha vivendo neste tempo. Ninguém vai fazer uma música como a que eu faço, né? Porque eu sou desse lugar. E eu não preciso afirmar que eu sou gaúcha. Entende? Tu é. Eu sou. Tu não precisa dizer. Se eu chegar falando num determinado lugar, as pessoas saberão que eu sou gaúcha. Sim. Se eu cantar uma milonga, se ela falar do tempo de hoje, do tempo de antanho, ela é gaúcha. Então, essa tradição assim que eu vejo hoje... me incomoda em algumas coisas e eu me sinto com muita propriedade para falar sobre ela, porque eu vivi
muitos anos da minha vida dentro de um centro de tradição gaúcha. Quanto tempo tu ficaste dentro do... Hoje tu não tá mais? Como é que é isso? Não participo mais. Nós participamos, e lá em casa era todo mundo, né? Os meus irmãos dançavam, a mãe era coordenadora do grupo de danças, Sim. O pai mais atrapalhava nessa época, né? Mas pai é uma coisa que atrapalha mais, né? Os acampamentos, quando a gente ia viajar, quando a ele gente fazia viajava, parte ele dessa... viajava junto daí. E eu participei até... Quando nós nos mudamos de Alegrete, eu era prenda do Rio Grande do Sul, que eu acabei sendo prenda do Rio Grande do Sul. Então, tu conseguiu com que idade? Conseguiu aquele 93, sonho? 93. Eu perdi e depois eu ganhei. Ela perdeu na mirim e ganhou no juvenil. Segundo a mãe, eu perdi porque fui injustiçada. Claro, né? Tá certo. Não porque eu não era a melhor. Não, mas ela tem toda a razão. Eu tenho que contar. Mas ela deve ter sido injustiçada. Não, ela foi realmente, sabe por quê? Não, e aí, sabe, eu vou fazer um comentário. Ela dizia, imagina que tu eras a mais feia. Não, como assim? Vamos para o quesito beleza. Porque exatamente, foi, naquela época tinha o quesito beleza. Fala no microfone. Com a pontuação alta, não me lembro quanto valia. 15. E ela foi... Tu teve pontuação 15? Não, valia 15, me deram 10, ela ficou furiosa. Tu teve muito menos de 10. Ela é das que ficaram, assim, nas 10 primeiras, vamos dizer, ela foi a que teve a nota mais baixa em beleza. Eu concordo contigo. E ela não era mais feia. Ela era uma das mais bonitas. Porque a nota dela, eu analisei tudo, porque andou uns comentários mãe, lá. Legítima mãe de Miss. E vinha um MTG e peguei as planilhas. E daí eu analisei tudo. Casa. E fiz uma sessão no CTG, onde eu levantei e li a planilha dela. E eles? Não, daí acabei com as fofocas, né? Que haviam. Porque tinham dito, né, que ela tinha perdido na que nota da prova escrita. E eu mostrei que a prova escrita dela era a segunda mais alta. Gente, aqui estamos no momento. Minha filha, minha vida. A injustiça que teve em cima dessa mulher é inacreditável. Trato muito na terapia isso. Eu digo às vezes pra ela, nós estamos mais... Tu não me ensinou a perder. Não, eu te ensinei. Não quer dizer por causa disso que eu sou. Olha aqui, ó. Ela tá se escondendo. Depois a gente conversa. Ela tá se escondendo atrás de uma coisa que ela não conseguiu ainda resolver. A culpa claro. Mas aí é mole. É que assim, a culpa é sempre da mãe. Óbvio, né? Eu tenho que descontar nela o que vão descontar em mim. Não, em breve. Mas aí a gente, né? Eu tinha reformula. Tem as mães que dizem assim. Eu tinha uma ex-cunhada carioca que dizia assim. Eu também tenho uma ex-cunhada carioca. Vai que seja mesmo. Não, acho que não. E aí ela dizia assim, Fátima, os meus 3 filhos, eu sempre me preocupei que eles andassem em boa companhia. Aí eu descobri que eles eram as más companhias. Porque a gente sempre acha que o filho... da gente é o melhor. Claro. Né? É uma injustiça que faz o coitado das crianças. Mas e dá certo mesmo. Eu, no lugar dela, teria feito mesmo. Sim. Acredito eu. É que tu tinha todo um investimento, né, Sandra? Que não era só maternal. Tu tinha um investimento de tempo com essa tradição e ela tinha estudado muito. Foi na época que ela começou a me dar sustagem, ela era fontora. Tudo ela isso ela deu. Até hoje tu não fica querendo beber biotônico. Não, as crianças viviam bêbadas. Porque eu era magrinha e depois eu fiquei gordinha. Claro. Gente, as mães nos davam álcool na infância, que se chamava biotônico. Não, e barita. Eu tomava barita pra voz. O que é barita? Barita é pra voz. Barita era um álcool puro que dava pra voz. Não, era umas gotinhas. Tinha álcool. Qual é o AA que tu vai hoje? Não vou. Eu nego, sigo negando. Mas ela era magrinha de tanto estudar, sabe? Daí uma pessoa inventar que a tua filha não ganhou porque era mais burra. Não, tem que tirar uma foto desse de coração. Né? Aí não podia, né? Não. A menos informada, não é mais burra. Olha só. Temos que rever essas tuas E aí tu teve... E como é que surge essa cantora? Porque aqui nós estamos nas prendas, né? Gente, não chegamos nem no Galpão Crioulo. Nem no Galpão Crioulo. Olha, vai ser longo. E aí, como é que surge a cantora? Porque tu só queria ser prenda. Eu queria tu não ser queria prenda, nada mais do que aí isso. Eu fui fazer aula de violão. E aí, quando chegou nas pestanas, pra quem não sabe, pestana é aquela... Quando os dedos têm que ficar reto, assim, né? E tem que fazer dedilhado, já começou a me complicar muito, já começou a me incomodar. E aí eu descobri que o meu professor de violão podia tocar e eu só cantar. Perfeito. Aí, pá! Matou. Perfeito, né? Porque afinal eu já tinha um instrumento que era a voz, né? E aí ele achou que eu era afinada e começou a me incentivar. Que idade?
Isso eu tinha ali pelos 9 anos. Eu fazia aula. Claro, com todo 8 esse- tu entra com todo Wilson esse Paim. tempo. Tá. Não, quando eu gravei com o Paim foi com 12 anos. 12 anos. Viu? A Wikipedia tá errada, vamos arrumar. Gente... com 12 anos, então. E aí eu fui cantar num rodeio. Daí, assim, o grupo, o CTG, vai com representantes em várias categorias. Vai declamador, vai dança, vai E tu entrou como chula. cantora. E eu fui declamar, eu declamava, eu cantava, eu dançava, eu fazia de tudo. E que músicas tu escolhia? A mãe selecionava pra mim, na verdade, a mãe e o pai acompanhavam sempre os festivais nativistas. Então, se eu pegar os vinis até hoje, eles estão lá com asteriscos marcados das canções que ela escolhia pra eu cantar. Ai, que bonito, tem que ter um museu. Só que também. nessa época ela queria sempre cantar as músicas mais de adulto, assim, né? Ela sempre gostou. Metida. É assim, A legítima metida. ela sempre queria cantar umas músicas. Me dá uma ideia de uma música adulta que ela queria aquela cantar. que tu queria, era do de Santa Rosa lá. Eu, assim, 2 Covid, 3 filhos, não, Não, tenho eu uma não me memória. lembro das músicas, assim, mas Qual tinha seja uma... mais claro? No Sangue da Terra, Nada Guarani, sei lá. Pode ser que era o Sangue da Terra E Guarani. o coração, Não, coração. não era essa. Aquela que a Bueno. moça cantava. Ah, da Marlene Pastro, que É. era as mãos que afagam teu corpo, Ela também queria- te curam feridas. ela A queria... mesma boca que beija ela queria serviu cantar de umas abrigo às músicas assim, não- intrigas. Não Eu- ficava bem? Não, e eu via, eu sempre fui muito crítica de ver A gente as percebe meninas... que tu é crítica até não, hoje, eu mãe. sou, Ela é virginiana, né? eu observo e eu tiro pra mim o que eu preciso. Por exemplo, Aham. eu via aquelas meninas cantar aquelas músicas. Era uma coisa protetora que tu Eu tinha, achava porque tu sabe que ela ia horrível. ser Digo, julgada. Não É um vai, cuidado não vai que a fazer gente isso. tem. Vai cantar uma menina de 9 anos cantando as mãos que afagam teu corpo, não tá sei o bem, quê, né? tá bem. Não Bueno. dava. E aí eu fui cantar num rodeio desses e o Wilson Paim era jurado. Ah, e se encantou. E aí ele conta essa história assim, né? Na segunda-feira, eu ganhei o concurso de intérprete, na segunda-feira ele ligou lá pra casa, eu achei que era um trote, eu conto isso na minha palestra, daí eu conto isso, daí desliguei o telefone. Aí ele ligou de novo, pediu pra falar com a mãe. E aí disse, não, é verdade, é o Wilson Paim quem tá falando, porque no Alegrete ele já era mega popstar naquela Sim, época. claro. Né? Enfim. Ele era fazia o bastante- olheiro que te... E fazia bastante sucesso, né? E aí ele disse, não, eu cheguei em casa, eu tinha um poema, eu musiquei pra ela gravar comigo. Bah, que E maravilha. aí eu vim pra Porto Alegre, primeira vez que eu entrei num estúdio profissional de música. E eu Aí tinha tu já tinha... 12 anos. 12. E aí gravei a Vitória Régia, foi lançada com 13. Foi quando eu fui concorrer à Prenda Juvenil do Rio Grande do Sul que eu ganhei, que foi esse... que eu cheguei no meu objetivo. Eu já tinha gravado a Vitória Régia. Eu me lembro que foi todo mundo assistir a minha prova artística, porque eu já era famosa. Ai, que bárbaro. Aham, que lindo. Eu brinco com meu marido que ele é meu fã desde a infância, porque ele é do Alegrete, né? Então a gente convivia nessa época, assim. Só Sim, que mas ele isso na área aí era- campeira. A guria, o Alegrete definiu a vida de vocês. Sim. Eu digo que, na verdade, o banco, né? O banco. Se O não Banco for- do Brasil. Banrisul. Ah, o banco. Ele só andava pelo Rio Grande do Sul, Só então. pelo Rio Grande do Sul. Ah, sim. Na verdade, se nós não tivéssemos parado no Alegrete, talvez nada disso teria acontecido é. na minha vida, né? O que a gente sabe, né, do destino e Exatamente. das coisas todas. E aí tu começa a cantar, começa a fazer sucesso. E aí a música tocar. Muita gente me conhece. Eu tenho 44, gravei com 12, são 32 anos. Muita gente me conhece até hoje. Pela por causa da Vitória da Régia. Vitória Régia. Muito. Ela foi uma música que tocou em 15 anos, em casamento. Sim. E foi a Quer primeira cantar vez... um pedacinho aqui para nós? Vamos lá. Sou flor de Vitória Régia, que enfeita a noite dos rios. Quero que enfeites a vida de um coração tão vazio. Eu cantava uma parte, ele cantava outra. Que beleza, parabéns. E aí, foi a primeira vez que eu ouvi minha voz no rádio. Era vinil, ainda gravei vinil, né? Aham. É, Mas isso que eu fui aqui no em Galpão Porto Alegre, aí Crioulo. vocês já tinham vindo para Porto Alegre? Não. Os meus Não? pais nunca vieram para Porto Alegre. Eu vim gravar, viemos gravar. A mãe tinha uma câmera filmadora, tem tudo filmado. Ela gravava e tirava foto de tudo. Eu tenho todos esses registros guardados. E a gente veio gravar, depois voltamos para o Alegrete. Aí veio lançamento de disco. Aí eu ia fazer show, as pessoas contratavam o show dele, pediam que eu fosse junto. Aham. Eu andava até com segurança, chiquérrima. Sim, porque tu era uma menina, né? Tinha 12 anos. E tu acompanhava Sim, tudo. sempre. Tu estava Sempre sempre do lado dela. Sempre. Meu pai tinha uma caminhonete que dizia Xana atrás.
Que todo mundo achava que era, tipo assim, meu carro de trabalho. E, na verdade, ele só viu um amigo em Alegrete fazer a mesma coisa. Dizia Mariana, do amigo dele. E ele, de Natal, chegou pra mim com uma nota e disse aqui, ó, minha filha, mandei gravar teu nome na caminhonete. Aliás, Então, falando em nome, hein? Por que Xana? Pois O é. que é Xana? Assim, ó. Ninguém sabe. Eu botei o nome nos 3 filhos, nomes espanhóis, né? Sim. O primeiro é Robledo, Diego e Pablo. Aham. E na ocasião que a Xana nasceu, estava passando uma novela na Globo e a mulher era argentina, a artista. Espanhola, não Espanhola, argentina, não me lembro o que ela era. Ela falava espanhol. E a filha era Xana. Ah, O pronto. nome da filha era Xana. E daí eu, na minha ignorância, certo, né? Não, achei- a tua preferência. Botei o Xana achando que era para combinar com o nome dos meninos. Só que, na verdade, Xana é um nome árabe, Aham. né? Não é? Eu E já que se- encontrei várias versões, né? Porque, por exemplo, Shana Tová é Feliz Ah. Ano Novo, né? Em Yiddish, né? E Xana, então, seria Não felicidade, sei, feliz. Eu e tal. gosto dessa versão. Ai, pronto, a vida a gente Feliz, faz, né? né? Isso aí. Mas eu adoro meu nome. Ah, que bom. E teus filhos são Francisco, Mercedes E Gonçalo. Gonçalo. Ai, que são nomes fortes, né? É. Então, quando é que tu entendeu, chegou num determinado momento, tu olhou e disse, eu sou uma cantora, sou famosa, eu sou uma artista. Quando é que isso aconteceu? Depois de grande, assim, porque tudo isso com o Painha aconteceu no início da pré-adolescência ali, né? Depois veio aquela fase de Faculdade. segundo grau, né? Que hoje é ensino médio, depois veio faculdade. Então, E assim, tu sempre atuando como... Não, aí tu parou? não, é assim, eu entreguei a faixa de prenda e a gente tinha ido morar em Cruz Alta. Aí vem aquela coisa, quero debutar, quero sair pra noite, sabe? Aquela início Sim. de uma vida Social. social. Então, eu deixei um pouco de lado essa coisa da tradição, até porque em Cruz Alta eu não me familiarizei com o CTG. Tipo, a minha relação com a tradição, ela é totalmente ligada ao Alegrete, ao que eu vivi lá. Eu tentei participar de outros CTGs, cheguei a participar aqui em Porto Alegre, mas muito mais como uma contratada do grupo vocal do CTG do que realmente aquele tipo de relação que eu tinha lá, que era algo familiar. Uhum. Né? A família toda participava, a gente tinha, os nossos amigos eram as pessoas que dançavam no CTG e tal. Então eu fui ter essa consciência realmente. Na verdade, eu fui buscar uma resolução com a música. Que resolução? O que ela seria na minha vida, porque eu sempre quis ser jornalista também. Sempre gostei muito de escrever, muito mais do que falar, e depois acabei trabalhando muito mais falando do que escrevendo. E eu resolvi que ia fazer faculdade de jornalismo, fui fazer, e muitas pessoas me reencontraram. Eu acabei indo trabalhar numa rádio, que era a Rádio Rural, uma rádio de música regional, Aqui. que era do grupo RBS, hoje ela não existe mais, mas ela, enfim, ela era uma rádio. Já estamos em Porto Alegre, Já então. estamos. Eu vim para Porto Alegre para estudar jornalismo. Tá. Vim morar em Porto Alegre, os meus pais seguiram morando no interior, os meus irmãos também vieram para cá, nós moramos, e eu nunca mais voltei, né, pro interior. Nunca mais voltei para casa, porque a gente que é do interior sempre acha que Porto Alegre não é a casa não da é. gente. Ai, mas depois a gente é uma casa escolhida, né? Uhum. Imagina, meus filhos nasceram todos aqui, então é a minha casa. Né? Uhum. E é a cidade que eu mais morei. A gente tem esse espírito meio cigano, eu acho, lá em casa, o que tem suas vantagens por essa facilidade de se relacionar, que a gente teve que desenvolver. Claro. Porque nós tínhamos, Sim. imagina, de 2 em 2 anos fazer novos amigos. Sim. Gente, que loucura. É. Isso te marcou muito? Muito, mas eu sempre lidei, assim, a memória que eu tenho não é de tristeza, é sempre de alegria, com exceção do Alegrete, que assim, eu me lembro que a hora que o pai chegou e disse pra nós que nós íamos embora do Alegrete, ficou todo mundo revoltado. Todo mundo chorava. Todo mundo chorava. Mas lá nós ficamos 10 anos. Nós ficamos muito tempo lá. Aham. E, enfim, o que eu tava falando? Tava falando da história com a música. E aí eu fui trabalhar na Rádio Rural, comecei a encontrar muita gente que lembrava de mim, cantora da Vitória Régia, outras pessoas que eu tinha conhecido lá no Alegrete, no festival de música. E essas pessoas começaram a me perguntar se eu não cantava mais. E aí me chamaram para fazer, imagina, me chamaram para fazer um show em Piratini, na Semana Farroupilha, do nada, como diria meu filho, do nada me chamaram para fazer um show, lembrando daquela guria Sim, da Vitória Régia. Que há anos tu não cantava. Que eu nunca, assim, cheguei a cantar em bar, algumas coisas, cantava no CTG,
na Ilha da Pintada aqui. E aí eu fui montar esse repertório para esse show. E canções que depois até estavam no meu primeiro disco. Quando eu terminei esse show, o músico que fez o show comigo disse, por que a gente não grava um disco? E aí eu fui resolver a minha história com a música, né? O que vai ser a música na minha vida? Vai ser meu trabalho ou eu vou ser a cantora dos amigos que no churrasco vai lá e dá uma canja? E aí eu gravei meu primeiro disco, porque afinal nenhuma gravadora ia acreditar em mim naquele momento. Ninguém sabia como eu cantava adulta, né? Eu não estava participando desse circuito dos festivais nativistas, que também era um palco de aparecer, né? De ser descoberta, vamos dizer assim. Então, eu contei com um patrocínio, gravei meu primeiro disco e depois foi distribuído para uma gravadora. Quando é que tu começa a ganhar dinheiro como artista? Já nesse primeiro disco eu já começo a fazer show, porque eu sempre fui muito determinada, né? Eu vou fazer um disco, então eu vou fazer direitinho. Vou fazer um disco, eu vou vender show, meu lançamento vai ser num teatro, vai ter cenário, vai ter iluminação, vou ter um produtor. E isso é uma coisa natural na Xana, assim. Sempre foi essa coisa da organização, da estética. Sim, isso da... Nunca ninguém precisou se meter. Enfim, várias coisas vieram a partir disso, inclusive o figurino, né? Que, enfim, é um capítulo à parte também. Pois é. E desde lá eu nunca mais parei. Eu entendi que para fazer uma carreira eu precisava lançar um disco, daqui a pouco lançar outro, né? E assim começou. Porque naquela época ali que eu lancei esse primeiro disco, existiam as cantoras que eram minhas referências, né? Que estão até hoje. Quem eram? A Fátima Gimenez, a Marlene Pastro, a Loma, a Maria Luísa Benites, que eram cantoras que faziam parte desse universo dos festivais, que estavam lá assinaladas, né? Naqueles discos que a mãe... nas músicas. Sim, ali tu já via que eram essas mulheres. Sim. Só que na época que eu lancei o disco, não havia novas mulheres com uma carreira estabelecida, entende? Dentro dessa cenário regional. E as que havia eram mais dedicadas a cantar as temáticas de amor. E não era o que eu queria cantar. Eu queria cantar as coisas mais gaúchas, mais campeiras, mais latino-americanas, entende? Então, acaba que o meu primeiro disco, ele é um marco, assim, de abrir novos horizontes para essa... Um novo jeito, uma mulher olhando com um novo jeito a tradição, a música nativa. E dizendo que assim, eu sou mulher, mas eu também posso cantar o campo, eu também posso cantar o cavalo, eu também posso cantar esse retrato de um determinado universo, né, que é o universo campeiro, que eu me identificava bastante nessa época. Me identifico ainda hoje, mas a minha música foi amadurecendo também no decorrer do tempo para outras temáticas. E isso eu acho que foi um marco, assim, né? Para abrir espaço também para outras artistas chegarem e dizer, opa, eu também quero isso aqui. Era isso aqui que eu queria fazer. Acho que tu cria um movimento de mulheres que começam a olhar, mas ele é um olhar que ele dá continuidade a um olhar masculino de uma coisa já posta, que é a fazenda, que tem o patrão, que tem o peão. O que tu trouxe de diferente nas tuas letras que meio que sai desse contexto, assim? Eu acho que num primeiro momento mostrar que era possível essa temática também ser das mulheres, né? Sim. Até porque ali em 2004... Tu saiu da casa e foi pro campo. né? Porque até então eu cheguei a pedir música para compositores, não componho para mulher cantar. Então já havia uma limitação do que é possível e o que não é para mulher. Que lugar é esse que a gente ocupa aqui, que é determinado pelos homens, né? Que é um lugar, um espaço restrito ao que é possível, determinado por eles, né? Mas nessa época, por exemplo, já existia as telechê em Uruguaiana, sendo as comandantes do cavalo crioulo. Quer dizer, a gente já sabia que esse não era um retrato fidedigno da realidade campeira do Rio Grande. Como nunca foi, de fato. Agora, né? que interessante, né? Porque tinham as matriarcas, né? Na Sim, história. sempre teve. Então, assim, existia um poder feminino que a música e que a literatura mostravam de um outro jeito. Embora o Érico Veríssimo trazia mulheres fortes que seguravam a onda sozinhas e tal. Que né? é a realidade, né, Fátima? Essa é a realidade. Porque
a questão é que a tradição gaúcha, e aí nós podemos entrar em vários pormenores, inclusive é o grupo dos 8 que vai lá e pega uma centelha da pira da pátria, e que com essa centelha dá início à primeira chama crioula, né, que é a Semana Farroupilha de hoje, numa reunião no Colégio Júlio de Castilhos. Eram 8 homens, não havia nenhuma mulher. Eu brinquei com várias delas no decorrer desse tempo, inclusive com algumas críticas que eu recebi, que elas, na verdade, estavam na cozinha fritando bolinho, né? Tô fazendo uma figura de linguagem, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas, assim, as mulheres não fizeram parte do pensamento da criação do tradicionalismo, da tradição no Rio Grande do Sul, por mais que, no decorrer do tempo, tenha sido responsabilidade, e é ainda muito hoje, das mulheres a parte cultural da cultura gaúcha, que é um contrassenso, né? Sim, a parte cultural que tu tá chamando. Tudo isso que nós contamos da prenda, né? De toda essa carga de informação que a mulher sempre guardou. O concurso de peão veio muitos anos depois. Tá, mas olha só, mas a prenda, ela meio que deixa num lugar feminino, bem tradicional, ela continua bonita. É um presente. A prenda é um presente. Então, exato, a bonita que faz, né? Tu sabe o surgimento da palavra prenda? Por exemplo, o primeiro registro que se tem da palavra prenda é a canção Prenda Minha. Vou-me embora, prenda minha, tenho muito o que fazer. Era para falar de uma coisa bela, de uma coisa boa. E aí vem essa palavra prenda, que depois acaba sendo utilizada para definir a mulher dentro desse universo. Que era uma mulher... Algo belo, algo... como um presente da vida, algo assim, entende? Então, já surgimos dentro desse cenário com esse lugar simbólico. Porque o presente, a prenda, é um momento de uma vida. A vida pode ser uma prenda, mas quando ele tangibiliza isso e bota no corpo de uma mulher, ele diz, fica nesse lugar de adorno, né? É um adorno. Isso. Então, isso é interessante, porque coloca as mulheres, embora fortes, embora mantendo tudo que a gente leu na literatura e tudo que vocês já sabem, coloca a mulher assim, tu faz tudo, tu cuida das crianças, tu faz não sei o quê e tal, mas tu é uma prenda. E que a gente sabe, né, Fátima, que dentro da tradição gaúcha, por exemplo, isso tem um nome, né? Que a gente consegue olhar hoje, né, e avaliar e percebe. Mas é a realidade social até hoje, né? Senão nós não estaríamos, por exemplo, falando de saúde mental das mulheres. Sim, qual é o nome? Não, eu digo assim, a gente dá o nome hoje dentro da tradição e a gente consegue enxergar esse lugar da prenda como algo, ornamento. Sim, a gente tem esse olhar crítico hoje. Mas na sociedade, por mais que a gente não chame a mulher de prenda, ela também ocupa esse lugar. Ela nem precisa mais chamar, já está garantido que ela vai reproduzir essa situação. Bueno, aí então tu começa a gravar, tu começa a ficar uma mulher. Me conta quando é que tu estabiliza, tu senta na tua montanha e olha... Nunca, não sentei ainda. Não sentei, tenho uma certa dificuldade de sentar na montanha para contemplar. Mesmo com 20 anos de carreira que eu comemoro esse ano. Raros são os momentos em que eu consigo me dar conta dessas... Um dia eu estava contando essas histórias todas para Fê Pandolfi. E ela disse, eu vejo tu falar sobre a tua vida como se ela não fosse suficiente e eu tô aqui há 1h30 ouvindo tu contar coisas interessantíssimas que só tu não te dá conta que são interessantes. A Fê é ótima, né? E aí é interessante isso, assim, porque é muito difícil. Eu sou uma aquariana nata, assim, eu tô sempre sonhando com um novo projeto, né, mãe? E então, assim, quando eu consigo, eu já tô, assim, parece que precisando daquele ânimo do próximo. Tem uma ligação com a vida, né? Tu é intensa, tu é água viva, né? E aí, às vezes, é difícil a gente ter esse momento de curtição, quando a gente tá sempre esperando. Tu sempre foi meio assim, né? Sempre. Pelo novo desafio, né? Sim. Então, assim, na verdade, o meu sentar na montanha, eu acho que um pouco aconteceu pós-maternidade. Porque a maternidade... Então, eu ia entrar na maternidade agora. É um momento que te faz refletir sobre muitas coisas, inclusive sobre a minha música. Eu acho que a maternidade me despertou um olhar sobre o que eu fazia.
E nessa maturidade que, obviamente, a gente vai construindo no decorrer do tempo. Tu me perguntou o que a tua música trazia de diferente naquele momento? Nada. Simplesmente era, eu sou mulher e eu vou cantar isso aqui também. O meu desafio é esse agora. No decorrer do tempo, outras pautas em relação a isso foram surgindo para mim e, consequentemente, sendo refletidas em ações dentro da minha carreira. Uhum. Então, antes de chegar na maternidade, quando é que tu vai para o Galpão Crioulo? Tu é convidada? Porque ali foi o teu apogeu como uma mulher que ficou conhecida, né? Sem dúvida. E como é que foi isso? Era um desejo de diversidade? Não, na verdade, eu nunca desejei ser apresentadora, nunca imaginei ser apresentadora do Galpão Tu viu que Crioulo. tudo acontece contigo meio assim, tu queria ser prenda, virou cantora, aí muito louco, né? tu queria declamar e ser prenda, Nessas horas, mas aí eu virou... acho que a gente realmente tem um destino traçado, né, por alguém, assim. Eu, na verdade, enfim, estudei. Quando eu me formei em jornalismo, eu já trabalhava dentro do Grupo RBS na Rádio Rural. E eu fazia as transmissões dos festivais nativistas. Então, eu ficava 3 lá em dias Uruguaiana. em todos os lugares, né? Pelo Rio Grande, eu transmiti mais de 150 festivais. Ficava 3 dias, praticamente, assim, 4, 5 horas ao vivo, contando para as pessoas o que acontecia, ouvindo as músicas, falando sobre as músicas, entrevistando. Então, eu peguei muita cancha, obviamente, nisso. Sim. E naquela época já a Alice Urbim, a Rosana Orlandi, que eram as diretoras e a diretora de entretenimento e a diretora do Galpão, sempre queriam me chamar para o Galpão, te colocar de repórter, para trazer essa pauta dos festivais, mas essa vaga nunca existiu, né? Aí tu entrou tanto que aí tu construiu um espaço para ti, sem querer. Na verdade, o Nico se aposentou, né? E aí, naquela época, o Neto e o Nico apresentavam juntos o programa. Depois que o Nico teve as questões de saúde dele, o Neto veio substituir no período que ele estava internado e acabou ficando junto com o tio. O Nico tinha aquela dificuldade da fala num determinado momento. E aí, quando completou 30 anos do Galpão, o Nico se aposentou. Eu estava apresentando o Galpão Nativo da TVE. Tinham me chamado para apresentar, também quando o Glênio se aposentou, o Glênio Fagundes. E aí a Alice disse, tu vai ser a apresentadora do Galpão Crioulo. Me falou isso na festa de 30 anos do Galpão. E o que tu sentiu na hora? Era um Era desejo. punk, né? Eu tenho dificuldade de me lembrar dessas emoções do momento. Eu já fico pensando, meu Deus, que desafio, será que eu vou ser capaz? E como é que eu vou fazer? Então, eu sempre fui muito preocupada com o trabalho. E aí foi, né, gente? Começou e realmente, assim... foi um período de muito aumento de visibilidade, obviamente, né? Eu fiquei 10 anos no programa. Nesse período também fui apresentar um Galpão Crioulo na Gaúcha. Eu virei colunista de 0 Hora. Enfim, eu atuei em várias frentes dentro do Grupo RBS. E isso transformou a minha carreira, obviamente, né? Eu passei de ser uma artista conhecida para uma artista super conhecida, né? Até hoje, tem muita gente que nem sabe que eu saí do Galpão Crioulo. Não, a maioria não sabe. A maioria não sabe. Eu disse, eu falei para uma senhora, tu conhece a Shanna Miller? Eu disse, a Shanna Miller? Aquela do Galpão? Sim, aquela morena, claro. Eu fiquei impressionada, né? As pessoas eu te vi. A tua bebê menor já nasceu faz 3 anos. Quase 4. E aí eu te vejo todo sábado, todo domingo. E eu continuo dizendo que sim, né? Tá tudo certo. Então, falando em bebê, tu tiveste 3 filhos, né? Um deles, o Francisco, sim, que ele tem um espectro autista. Isso. E tu teve antes o Gonçalo de 7 e a Mercedes de 3. Isso. E a Mercedes deve ser uma pessoa meio Xana, pelo que tu conta, né? Talvez 2 Xanas. É porque agora tu é mãe, hein, Sandra? Só porque ela é mãe, agora não, ela sabe agora ela vai se preparar. É isso aí. Mas sabe que a gente tem essa mania de dizer, essa guria vai dar trabalho, né? É uma expressão que a gente já ouviu muito. E não se ouviu falar de guri, né? Sobre guri não é para dar trabalho. Exato. Ele já e aí, isso é uma coisa que eu tenho pensado, eu leio muito sobre educação de filhos, enfim, essa pauta também faz parte da minha vida, até com o podcast Tudo Sobre Minha Mãe. E eu comecei a rever essa fala, sabe? Porque que bom que a minha filha é assim. Ninguém vai passar a perna nela. Mas e aí? E que ela signo sabe o que ela é? quer. Escorpião. Ela sabe o que ela quer desde criança. Ela tem o signo da minha avó materna.
Eu não conheço nenhuma mulher de escorpião, mais ou menos. Não. Aqui Só não. conheço mulheres fortes de escorpião. É mulher assim, ou ama ou odeia. Exatamente. Ou os dois ao mesmo tempo, e enquanto não escolhe, depois vai odiar, depois vai amar. E o seguinte, é vocês uma viram que aqui nós estamos num programa esotérico. Que não, uma aqui- coisa que eu acredito é em signo, pelo menos no meu. Que eu Tu sou acredita? aquariana, assim, Sim. escarrada. Não, aqui há de um tudo. Como é que foi a história com o Francisco? Então, eu tinha o Gonçalo, nasceu o Francisco, né? A mãe pode me ajudar bastante nessa parte. A tua mãe ajudou muito com Ajuda o Francisco até até hoje, hoje. né? Tá, mas aí vieram pra cá, moram aqui. então daí eu convenci eles pós-Francisco, né? Pós o diagnóstico do Francisco, de Eu que vim, após o diagnóstico do Francisco, eu vim com ela da praia direto para Porto Alegre, fiquei o ano Vamos fazer inteiro um com ela. parênteses. Todos os finais de gestação e os primeiros 6 meses ela ficou comigo. Ela entrou Sim. nos partos comigo, ela ficou no hospital comigo. Sim. Ela Mas sempre aí, muito quando- presente, assim, me ajudando Sim, tu é a única filha mulher, nos né? primeiros meses de A todos os meus gente- filhos. E aí é que a gestação, o Francisco, teve o diagnóstico durante a pandemia. Então E isso que é idade importante. ele tinha? Ele tinha 1 ano e 8 pouco, meses. E eu tinha a Mercedes com 1 mês de vida. Eu passei toda a pandemia gestante, né? E o meu marido é médico, então, assim, a gente tinha um distanciamento. Porque eu gosto de relembrar que não tinha exame na farmácia, não tinha vacina. Então, tinha todo um processo, assim, de cuidado. Eu estava com os meus pais na fazenda, nesse isolamento. Idosos, né? Por mais que não pareça. Mas, então, assim, o Juliano ia fazer um exame. Levava 3 dias em casa para poder ver que o exame dava negativo para ir para casa, para não colocar em risco eles. Então, Sim. havia um distanciamento nosso também. E a mãe e o pai acabaram me dando muito suporte nessa época, né? Então, eu fiquei com eles lá, grávida, só dormindo e, Sim. assim, nauseada total. Uma criança de 3 anos e um bebê de 9 meses. Uhum. E aí, enfim, nós fomos pra praia. E aí, o Francisco, a mãe sempre junto comigo. Mercedes Não, daí nasceu. a Mercedes nasceu, aí eu vim para cá, aí veio as férias, nós fomos para fazenda e aí lá para praia, e aí lá na praia nós começamos a achar ele meio estranho, né? Com Uhum. alguns sinais de... E aí tu veio para Porto Alegre Aí e nós- já vai... Ela veio, analisou, e aí era... Na verdade, assim, ele foi gradativamente perdendo habilidades, né? Eu acho que é importante a gente relatar isso. Tem muita gente que assiste e pergunta o que tu viu, né? Uhum. Ele parou de atender pelo nome. A mãe até num determinado momento me chamou e disse que achava que ele não escutava bem. Sim. Uhum. Que é uma desconfiança que a gente tem muitas vezes. Sim. Ele perdeu a função do brinquedo, ele pegava o carrinho, assim, ao invés de rodar com o carrinho, ele ficava horas tentando Sim. colocar Parou dentro de de uma falar. coisa, parou de falar. Ele chegou a falar papá, mamã, cocó, E aí deu um... emudeceu. E é interessante porque tu passa a ser mãe de filhos totalmente diferentes, que os filhos sempre são diferentes, né? Mas a gente não pensa sobre isso. Mas não pensa sobre isso. Mas quando tu tens um filho autista, com espectro, né? Tu começa a entender que tem uma coisa ali que vai te transformar numa missionária, mãe de crianças. Inicialmente a gente custa, né? Achando, inicialmente vem um choque bem grande. Sim, quando a gente refere notícia. Eu Até- entrevistei muitas mães Atípicas. atípicas, estava tentando vir aqui. E as mães atípicas, se tu acha que ela devia ter ganho aquele concurso e que a mãe a mãe atípica, ela se bota em 5 leões e não tem gregrê para dizer Gregório, né? Como é que foi isso? O que mudou na tua vida, na tua música, no teu casamento? Eu acho que isso vai ajudar muitas mulheres a olharem, a te ouvirem. Eu acho que tu já deve ter falado muito, mas assim, a maioria dos homens pica a mula, né? Os filhos especiais se tornam um problema da mulher. Sim. Então, além disso, ela é diagnosticada como uma pessoa que pode ser abandonada e tem que ser abandonada, porque coitado do homem, ele não é preparado para isso. Eu acho que é um número bem absurdo, assim, é tipo 80%. É um número bem alto, eu não lembro exato com exatidão. 70%. Eu li hoje de manhã. Mas eu os sou que privilegiada, abandonam então. e os 20% são que o cara ele tá ali, mas ele é omisso. E tu é Não é o privilegiada. meu caso. Não é o Aham. meu caso.
O Juliano levou um pouquinho mais de tempo que eu para Pra perceber, não é para aceitar, é para perceber os sintomas, porque como ele estava nesse distanciamento, e o Francisco sempre foi muito apegado a ele, o Francisco interagia muito mais com ele do que comigo. Então, ele levou um tempinho para se dar conta, para perceber os sintomas realmente, não é para aceitar. E ele é, assim, super envolvido. Óbvio que tem coisas que a mãe, né, tem uma cabeça que não desliga nunca. O Juliano é cirurgião, então a cabeça dele também tem que desligar em alguns momentos. Afinal, tá com a vida de uma outra pessoa na sua mão, né? Diferente, realmente. Mas ele é super envolvido no tratamento. Ele que leva o Francisco em todas as terapias de manhã, basicamente. Isso é mamão, né? Enfim, mas assim, o que mudou na minha vida? A maternidade foi a primeira mudança. Sim. Eu acho que depois que a gente tem filho, a gente começa a olhar o mundo de uma outra maneira e sendo artista, sendo comunicadora, entendendo melhor esse lugar de ter pessoas te ouvindo, tá? Mas o que eu vou fazer para esse lugar que é o mundo ser melhor para os meus filhos? Os problemas tomam outras proporções. Tu ficou uma pessoa mais consciente politicamente? Totalmente. Tu virou uma feminista? Totalmente. Uhum. Principalmente pelo compromisso de educar 2 guris, né? Porque eu acho que essa responsabilidade é muito maior do que educar as mulheres, né? Completamente. Porque, assim... As mulheres a gente já sabe o que são capazes de fazer, os homens não. E é difícil porque a gente traz o nosso machismo, né? A gente é machista. Total. Todos somos machistas. Óbvio. Nós somos produto de uma cultura, então, né? assim, a gente tem que estar se policiando pra... esses dias eu pensando uma bobagem em casa. Tá, mas por que eu nunca botei os guri a lavar louça? Pois é, mas então... Tipo, eu acho que o meu marido tem que lavar a louça, mas eu não botei os guris pra lavar a louça. Sim, pobrezinhos, né? Mas garanto que a tua filha... ela pede pra lavar a louça. Claro, mas ela não tem que pedir. Então, a partir de hoje, crianças, o Gonçalo e a Mercedes, faz favor, ambos na cozinha, lavando a louça. E não só lavar a louça, tem que limpar o fogão e tem que deixar a pia limpa, porque... lavam a louça, principalmente os homens, e deixam tudo como tá. Eu tô começando a ver que eu sou bem privilegiada. Meu marido limpa a pia também. Mas limpa. Olha, ele não tem um irmão para nós? Não, só tem... tem um irmão bem mais jovem. Bem mais jovem. Mas olha só, o que eu vejo também, assim, não é nem de ter que pedir, sabe? Mas é a gente nessa coisa super protetora com os filhos. Totalmente, principalmente com filhos fogão, homens. Vai se molhar. Mas a gente, coisa que séria, essa proteção acaba deixando crianças muito medrosinhas, porque elas, eu vou me queimar, eu vou me machucar, eu vou, sabe? E às vezes eles querem a gente que não deixa. Tem que deixar se machucar, não mata. Mas eu me tornei, na verdade eu entendi o significado da palavra feminista, sabe? E o que é para ti? Eu acho que é batalhar pela equidade do espaço para as mulheres. Eu não quero ser igual a um homem. Eu não sou igual a um homem, né? Nós somos gêneros diferentes. Eu quero ter as mesmas oportunidades com as diferenças de gênero. Sim. Meu olhar perfeito. É outro, né? Nós estamos aqui falando sobre um olhar de cuidado, por exemplo, que a gente tem que é nato, que é nosso. Eu acho que é assim, sabe, Fátima? Eu vejo pela Mercedes. Ela tem um instinto de cuidar, que é uma coisa que eu não vejo nos guris, e eu não ensinei pra eles. Mas tu é uma cuidadora, ela vem em ti. Ela cuida do Francisco. Óbvio, claro. Ontem, ela cuida do irmão, vou contar um exemplo. Ontem eu fui buscá-los no colégio e o Francisco estava dormindo de pé, assim, sentadinho no banco, né? No meio dos dois. E ela foi e disse, vó, o Francisco está dormindo, vou deitar ele no meu colo. Aí ela pegou e deitou ele no colo dela. Mas claro, tem isso, tem o inconsciente, né? Que ela tá vendo, que tem uma cultura que a gente não percebe. Sim. Sabe? Isso é tão reproduzido, tão naturalmente que... Mas temos que mudar isso. Mas o que eu ia te dizer, assim, é de entender, assim, que eu passei a entender que eu era feminista. Porque uma mulher que batalha pelo espaço das mulheres, né? Sim. O que eu acho que muitas vezes a gente confunde é que acha que toda a luta feminina deve ser igual. Entende? Por exemplo, movimentos feministas que acham que só aquela forma de luta é a correta, entende? Não, há uma multiplicidade de batalhas. De batalhas. Né? Para essa guerra. Então, uma guerra. Então, eu comecei a entender o meu papel de fato com a maternidade. E aí, quando veio o Francisco respondendo a tua pergunta,
primeiro que muda a minha relação com o meu trabalho, né? Tu precisa de mais tempo em De casa. mais tempo, de um olhar diferente, né? Ninguém prepara uma mulher para ser mãe de uma criança autista. Na verdade, mal preparam a gente para ser mãe. Eu ia dizer, né? mas ninguém prepara para ser mãe. Não, ninguém fala sobre as diferenças. Isso é algo que eu falei assim, a gente pensa no chá de fralda, no chá de revelação, no não sei o que, Isso não sei é o quê. cultura. Agora... Aí tu sofre um atropelamento por fraturas múltiplas, assim, com fraturas múltiplas. Nunca mais tu te recupera. E aí com filho especial é muito pior. E aí tu tem que... Tipo assim, ninguém fala contigo. Bom, hoje nós vamos fazer uma reunião para te preparar para ser mãe, para falar sobre os marcos do desenvolvimento. Sim. Né? Não, a gente não sabe nem os ciclos da mulher. Na fala feminina, a gente vê. As mulheres não sabem o que é uma menstruação, uma gravidez, um parto, a amamentação. A gente só vai vivendo. A gente vai se, sabe, dançando. Reproduzindo. Na verdade, a gente nem sabe se quer ser mãe, né, Fátima? Mas então, isso aí é um outro podcast. Olha só, porque nós vamos fechar mais de uma hora. Não deixei nem a mãe falar. Mas não, calma. Pobrezinha. Olha, por que pobrezinha? Essa mulher aí bonita. Pobrezinha nada. Olha aqui, ó. O que eu gostei muito é que tu anda com umas pessoas muito legais. Mercedes Sosa, Yamandu Costa, Renato Borghetti, o Luiz Carlos Borges, o Vitor Ramil, mas principalmente a Mercedes, e tu gravou, né, a Mercedes. Na verdade, a Mercedes é culpa dela, né? Porque na minha casa, então sempre assim, a mãe é a culpada, viu? Mas para as coisas boas também. Quando tu trouxe a Mercedes para ela, o que a Mercedes te provocava? Assim, ó, o meu irmão, ele adorava. Eu conhecia a Mercedes Sosa por intermédio dele, assim, os discos. Porque ele era apaixonado pela Mercedes Sosa. E aí eu comecei a ouvir e também gostei. A música fala. E a força da Mercedes. Também, né? A Mercedes faz parte de um momento da vida brasileira, né? Cultural, da ditadura, né? Da ditadura, né? exatamente. Da América Latina também. Eu acho que eles são... Não só a Mercedes, né? Ela faz essa conexão com o Brasil, Caetano, Chico. Foi bem aquela época, né? Sim. E aí ele começou a comprar discos, sempre comprava discos da Mercedes, dava pra mim. E aí eu comecei só a escutar em casa aquelas músicas, principalmente... Mas não tinha uma consciência política, assim, né? Não, a gente... era uma canção social. Claro que a gente tinha, porque foi bem nessa época. Porque tu percebe a letra, claro, né? Que eu a tinha intenção. essa Pablo Milanês. Pablo Milanês, escutava muito Esse também. sonho eu não realizei. E aí, eu sei que na gravidez dela eu escutei assim direto. Mas tem uma coisa bem interessante. Quando eu mostrei a música que eu mais gosto da Mercedes Sosa... Alfonsina. De Alfonsina Storni. Alfonsina com tu soledad. Ela não canta que eu choro, sempre Vamos choro. nós três cantar. Vos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la estás llevando y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. E ela é afinada, hein? Vou dizer. Sabe que, na verdade, eu sou cantora para realizar o sonho dela de ser cantora. Viu? Daí... logo que ela começou a cantar, assim, já estava maiorzinha, 12, 13 anos, eu disse, Xana, essa música aqui eu quero que tu cante. Aí eu coloquei para ela, ela disse, Deus me livre. Horrível. Alfonsina, que é isso? Essa horrível. Não. Imagina. Aí ela não gostou. Mas depois no lançamento do meu primeiro disco, eu cantei, contei a história e dediquei para ela. Não, ela e tu nem tem cantado mais, adora. E a Alfonsina Mercedes, é de cortar a garganta. Não, mas é que é uma música super deprimente, Meu né? Deus. Assim, ela não... É que, na verdade, a Alfonsina, quem compôs a Alfonsina foi o... Foi o Ariel Ramírez Ariel Ramírez e o Félix Luna. Que morreram os dois logo em seguida da Mercedes. Ai, jura? E ele conta a história daquela que entra no mar e a Alfonsina que morre. Que a Alfonsina Storni, exatamente. Mas é deprimente a música. Olha, mas eu sempre ela soube não é que a era Virginia isso a Woolf história. também, né? A Virginia Woolf entra no mar e não volta. A Virginia Woolf. Então, voltando. Tá, onde é que nós estávamos? Então, não, daí da Mercedes. Aqui, ó, vocês estão aí.
Ela tá falando na Mercedes. E daí tá. a Mercedes... Nós estamos aqui, sabe, gente? Vocês que estão nos Conversa com vendo, Magda. isso aqui a gente não vai cortar, porque eu acho que vai ser, assim, uma websérie especial com vários cortes, definido por temas, porque eu Capítulo nunca vi. tradição. Eu, antes de vocês entrarem, eu digo, quando é que a gente vai começar a trazer espumante, né? Pelo Eu amor acho de Deus. ótimo. Alô, empresas de espumante, patrocinem a Fátima. Pra gente ter um espumantezinho aqui. Por favor. E me convida de novo, porque nós vamos vir com o capítulo Nós vamos, 2. aliás, nós vamos fazer, sabe o que nós vamos fazer? Um podcast juntas, um terceiro, Aham. e que vai se chamar assim, Espumando pela Vida. Borbulhas de amor Borbulhando. pela vida, Tá. Fagner. Então, assim, ó, a gente falou da maternidade. Eu e cantei com a tudo. Mercedes. Tu cantaste com a Mercedes. Levada pelo Luiz Carlos Borges, a quem eu sou muito grata. Bah, querido. Que querido. foi o grande padrinho Foi. musical que eu tive. Foi a primeira oportunidade de cantar em Porto Alegre, foi ele que me deu. Que importância que esse cara teve, né? O E Borges. padrinho da minha filha Mercedes, Ah, que canta as músicas do Dindo, disso. A claro. música do Dindo. Onde Gente- está o Dindo? Virou estrelinha, mamãe. Bah. Então agora tu tá fazendo uma turnê chamada Canto de América, celebrando os 20 anos. Tu tá andando, eu vi alguns vídeos teus e tu tá andando, e vi que muito em Santa Maria, no Teatro 13 de Maio, Isso, fiquei no muito Teatro orgulhosa. 13. E aí, Aquele teatro lindo, né? tu sabe que eu não conheço a versão nova, Ah, faz é? tempo que Ah, não eu vou só lá. conhecia a nova, então. É, e Muito aí... lindo. E a Ruth, que administra lá, é filha da dona Eva Sofer, né? Ai, jura, irmã Juro. da... Ah, que bacana. Ah, isso eu também não sabia. É, Uhum. Ela teve duas filhas. aí já não sei. Não É, lembro. bom, então assim, agora tu tá olhando para tudo que tu fizeste e tal, e como é que tem sido andar com esse Canto de América? O Canto de América, eu digo que é o show da minha vida, que é o show que eu sempre quis fazer, a partir de todas essas referências latino-americanas. Canto de América é o nome de um grupo de músicas Não, ou é o nome do show, né? Que é um recorrido, assim, por várias sonoridades da América Latina, Peru, Uruguai, Chile, Argentina, com ritmos, com canções, né, desses lugares, de mulheres intérpretes, de mulheres compositoras. Tem uma abordagem feminina no show também. Tem a participação de artistas mulheres, como uma forma de agradecimento também a todas as oportunidades que eu tive, né, por outros artistas consagrados. Então, também de retribuir isso, dando palco a outras mulheres, que é uma luta que eu começo, né? Primeiro questionando as canções gaúchas que objetificam a mulher, né? Que comparam a mulher aos animais e tal, que são ótimas também da gente falar. Mas o Peitaço, que é um festival que eu fui fazer depois disso. Então, nasce um movimento artístico das mulheres que eu me sinto muito responsável. E também acho que ele precisa ir para o palco de alguma maneira. Então, no show Canto de América tá isso junto. É um projeto patrocinado pelo Banrisul. Acho super importante Ai, dizer que isso. bacana. porque o Banrisul Olha que fez- volta, né? Fez um edital, exatamente, um edital Reconstruir, que é para incentivar a cadeia produtiva da música e da cultura do Rio Grande do Sul, Bacana. também afetada pela enchente. Né? Porque a gente olha para o músico que vai lá e canta para deixar todo mundo melhor, mas não olha que por detrás dele tem muitas famílias que dependem do Claro, sustento totalmente. e que é afetado por isso. E tá sendo, então agora vai ser um período que tu vai andar pelo Rio Grande. Pelo Rio Grande. Aham. E há o projeto pro ano que vem de andar pelo Brasil com esse show, porque é um show que tem bolero, tem tango, Sim. tem milonga, tem chacareira, tem samba, tem Sim. chamamé, tem de tudo um pouco. Maravilha, maravilha. E que é o show que eu amo fazer e que traz todas essas referências que tocavam na minha casa, né? Do Pablo Milanês, da Mercedes Sosa, da Teresa Parodi, do José Larraud, todas essas... Sim. Né? Esses dias eu vi Raízes de América, né? Vários grupos, assim. Que bacana. Olha só, tu falaste na situação da objetificação da mulher. Fala essa frase que tu falaste no início aqui. Conta Não pra... sou China, nem égua, nem quero que o velho goste. Isso é o título de um texto que eu escrevi como colunista no site do Galpão Crioulo. Um dia, foi assim, Fátima, eu saí de casa, gravei o Galpão, era um grupo de baile de uns meninos de 20 e poucos anos, cantando uma música de sua própria autoria, não eram músicas antigas, na qual eles iam pro baile, pegavam a percanta, agarravam na cintura, escolhiam a mais bonita, botavam E era no lombo, um gurizinho. botavam no lombo do cavalo, entendeu?
E aí eu comecei a ouvir aquilo, assim, fiquei ouvindo, né? Pensando. Aonde que isso tá acontecendo? Que mulher é essa? Que baile é esse? Onde que isso acontece, gente? E eu fui para casa com aquilo na cabeça. Era uma época que já se estavam questionando as letras das marchinhas de carnaval. Tinha acontecido um episódio com o Zé Maier, eu acho, que depois até mostraram que não era verdade e tal, de assédio. Então, havia uma pauta feminina muito efervescente, obviamente aquilo tudo estava na minha cabeça. E eu fui para casa, escrevi esse texto e publiquei. O Legítimo postei e saí de férias. Isso foi em que ano? 2017. Aham. E saí de férias. E aquele texto virou saiu no jornal O Globo, na capa do jornal O Globo. Sim, eu tô com a notícia aqui em que tu diz que resolveu tornar um desconforto público quando tu vê que as mulheres são comparadas a animais, pedaços de carne, ou tratam a violência contra companheiros como algo natural. Essas são as letras do cancioneiro gaúcho. E Não de todos, né? Obviamente, de uma parcela. Mas isso é uma tradição importante, né? É muito difícil mexer com a tradição. Então, é muito difícil mexer com a tradição. É sobre isso. Então, mas eu acho que é tão importante tu ter tido esse momento de fala, porque senão não muda nada. Tem uns guri novo que não sabe nem que direito que é percanta. Então, assim, a gente tem que romper com isso. Tem que trazer uma nova mulher. A maioria das mulheres hoje estão na cidade. Que percanta é essa? Que campo é esse? Não, né? E quem disse que aquela mulher está só esperando alguém no baile escolher, ser escolhida por alguém, isso, né? E que ele põe no lombo do cavalo e ele é um homem, uau. É o príncipe, né? É o príncipe. Príncipe, acorda a princesa. Gurias, olha só, a gente tá aqui, a gente começou ontem à tarde aqui. Então, essa risada dela, tu corta. Não vai cortar nada. Deixa. As pessoas adoram minha risada. Não, vamos. Olha aqui, gente. Aqui vai ser tão ao vivo isso. Mas por que a mãe da Xana tá aqui? Porque ela fez a Xana, em primeiro lugar. Mas eu fiz ela depois. Depois, isso é outro podcast, tá? Agora o momento da... Não, espera. Então vamos retomar. Nós estamos aqui porque ela produz a Xana, não é só porque ela deu à luz a Xana, ela constrói toda essa cultura musical, artística, dessa guria que começa a cantar, que primeiro quer ser prenda, tenta violão, não dá, e essa mãe sempre junto. Tu sempre foi quarteando a guria, né? Sim. Tu foi indo e foi levando. E aí, a gente pode dizer que tu é a grande produtora da Xana, não é só mãe, tu é a produtora da vida dela, Sim, né? eu me sinto, inclusive. Ah, que bonito. E aí, por que eu tô falando isso? Porque também eu trouxe ela por mais duas coisas. Porque durante a pandemia... me falaram que tinha uma tal de Sandra de Pijama. Dona Sandra de Pijama. Dona Sandra de Pijama, mas o que foi isso, criatura? Isso é a criação dela. Ah, é? Eu retribuí, virei a produtora dela. Ela não tinha o que fazer lá na fazenda. Não, 2 filhos para cuidar e uma gravidez. E eu tenho uma mania de andar sempre de pijama, só que ela não conta que ela também tem essa mania. Filho de peixe, anda de ela pijama. me pegou de pijama um dia e fez primeiro, e daí deu alto ibope, né, Xana? É que, na verdade, não sei, né, curtidas. Não sei se as pessoas lembram, mas a nossa única forma de comunicação com a maior parte das pessoas era a internet. Era a gente internet. não via as pessoas. Hoje, a gente não vê por escolha hoje, Sim, né? Por sim. vício, mas naquela época era uma comunicação comum. Então a gente começou a... Fazer de brincadeira. Fez a primeira vez e as pessoas... Ai, como é que tá o dia de vocês hoje? E nós ficávamos assim... Cozinhávamos, Ou seja, comentávamos a novela. Mas as pessoas não conheciam a Sandra. Não, conheciam. Eventualmente viram ela em algum momento na minha rede social, sim. que eu sempre retratei. Tu não acha que isso foi um movimento de justiça? Acho que foi. Tudo que tu fizeste para essa mulher. Recompensa. Mas no mínimo uma Pena recompensa. que não houve recompensa monetária, né? Mas ela olha, ganhou uns pijamas só. Não ganhei. Nós estamos aqui com o Diego para ver se a também. gente consegue te monetizar. ó, viu?
Não, mas é bem Mas interessante. é interessante, assim, eu acho que a gente pode fazer uma avaliação disso, que é, as pessoas querem ver a realidade. Então, a minha Querem mãe ver é muito vida de autêntica, ela verdade. tá muito quietinha aqui hoje, porque eu não deixo ela falar. Mas ela é muito autêntica e eu fico aqui, ó, Mesmo assim, tu instigando falou bem, né? ela, Não, fico provocando e ela fala o que ela pensa dos procedimentos estéticos. Isso que ela Aham. falou, acho que a É, prenda não tem que ter beleza no concurso de prenda. Claro. E as pessoas se identificam com a Claro, verdade porque isso é dela, verdade. né? Aham. E com ela andar de pijama, muita gente andava de pijama naquela época. Ela sai, ela dá até autógrafo. Da Ai, que borracharia ao maravilha. supermercado. Ah, que maravilha. É verdade, da borracharia ao supermercado, as pessoas reconhecem ela. E o comentário das pessoas é sempre esse. Ai, eu adoro ver vocês, eu adoro acompanhar, eu adoro o que a senhora fala das novelas. E eu acho que é isso. Ou seja, a gente precisa um pouco disso, né? tu meio que criou uma fazenda, um campo, né? Onde todo mundo tá junto e conversa. Eu tenho né? bastante seguidores. Né? Viu? Tem Só. bastante seguidores, só não tem mais porque eu publico tudo na minha rede. Ah, entendi. Viu? Mas Ela a não gente tem tem- autonomia ainda, A gente entendeu? tem feito pouco, né? A gente É. tem feito pouco. Ela É que eu tô anda com muito pouco ocupada. Aham, E tu tem daí- que aprender. Não, eu faço, mas não é tão interessante quando eu estou conversando com ela. Ah, bom, é Porque eu muito mais provoco. simples. Claro, Porque daí tu é, ela tu é jornalista, tu provoca, né? entrevista e... E aí eu faço, às vezes, assim, alguma coisa. Aham. Que tem também curtição, mas assim, como com ela, nunca se equipara, Sim. né? Gurias, olha só. A gente já dormiu, já acordou, já comeu, já tomou meu Não sobremesa. tomamos espumante. Olha, a próxima Vai ter um ser com segundo, espumante. então. Vai ter um segundo. A gente não sabe como, com quem, A nem gravação por quê. vai ter- Mas dá pra dois. o espumante vai nos unir. Tá. Sim. Eu quero super agradecer. Eu fiquei surpresa com vocês duas, porque eu não tinha ideia de quem eram vocês. Eu sabia de nomes. E é tão legal a gente poder sentar aqui, e é um dos podcasts mais longos que eu já fiz. É impressionante. Não sei se eu acho bom porque ou elas acho ruim. gurias não me calam a boca. A mãe disse que essa minha risada é de galpão, o jeito Mas, de eu falar claro, também é de galpão, mas é óbvio. Gurias, muito obrigada. Olha, Mas valeu a pena o meu esforço, né? mas olha, eu tô dizendo, essa guria vai ter que te dar muitas vidas pela frente ainda, viu? Tu sabe que realmente, desde a minha mãe cantava muito bem, e eu acho que ela realizou todos os meus sonhos, que as coisas que eu não maravilha. conseguia, ela conseguiu. Aham. Ser jornalista. E o que tu gostaria de ser hoje? Independente de tudo. Hoje? Independente de neto, de filha, de tudo. O que tu sonha? Que Não idade sei. tu tens? Eu tenho 75. Sim. Quer dizer 65. 75. E eu sou professora, que eu me orgulho muito de ter sido, e advogada, mas advoguei muito pouco. Uhum. Tu ficou Mas- meio que cuidando da família, né? porque Ficou- o porque o marido ia e volta. ficou, É. Ainda está. né? Aham. Não sei, eu acho que eu não gostaria de ter sido. Eu, quando jovem, gostaria de ter sido cantora. Eu gostaria de cantar naquela época. A gente não pensava em fazer uma carreira cantora. E Eu então gostaria de cantar mais e gostaria, foi uma das dúvidas que eu tive entre ser advogada e ter sido jornalista. Foi o que me levou Aham. depois para o direito. A Xana te trouxe, então, realizou um sonho Sim. que, digamos, naquele momento tu não pôde Não fazer. pude, né? exatamente. é. E que bonito isso, tu sentir esse orgulho e tu entregar para ela. E tu teve uma dúvida quando tu foi fazer jornalismo? Tu queria ou jornalismo ou alguma outra coisa? enfermagem. Eu não me lembro. Não tinha. Não, eu não. tinha que colocar uma segunda. Eu tinha que colocar pode uma ser. segunda opção e coloquei psicologia. Então Ah. é. Uhum. E aí eu, Mas nunca tive dúvida. mas eu botei pilha para ser jornalista, porque eu sabia que ela escrevia muito bem, sempre escreveu. Que bacana. Ela fazia quando ela Eu tinha... fazia tudo muito bem. Não, E ela- deve ter um leão nesse mapa. quando ela era prenda do Estado, juvenil, que ela tinha 13, 12 anos, ela A gente tinha, tá gravando, a Fátima perdeu um sapato. ela tinha que fazer discurso. Tenho que terminar o programa. Discurso, só vou dizer quanto é. Sim. Tá. E eu Só ficava mais essa preocupada, porque passava dia e ela não fazia o tal discurso que ela tinha, Sabe como é que é o nome chegar no disso? lugar. É. TDAH. E aí, quando nós Não é entrávamos nada na caminhonete, disso. sim, Tu eu tem tenho que chegado. preocupação. para ir para o tal lugar, ela sentava e fazia. E daí eu vendo tudo isso, sabia que ela tinha que ser Eu faço jornalista. assim até né? hoje, Sim. tá? Em Aham. 5 minutos eu escrevo um texto, a minha monografia eu terminei na noite anterior da entrega. Sempre foi assim. Vai ser assim. É. Gente, Tá, eu vou dar um termina. corte nessas mulheres, porque senão a gente não vai Vai embora. terminar. A gente vai fazer num bar
tá? Ah, que boa ideia. Nós vamos fazer as mulheres que... Bebem. Que tomam um café. Não, as mulheres que relembram o passado, vivem o presente, sonham o futuro, mas esquecem de tudo quando saem do bar. Olha que joia! Adorei. Tá feito, Carreto? Feito. Adorei. Gente, vocês vão... Eu sei, se vocês vieram até aqui, vocês já devem ter dito assim, a Fátima acho que cortou alguma coisa, mas porque eu acho que tinha muito mais do que isso, porque foi tão intenso, Foi tão tão longo. bom, foi muito legal. E muito obrigada, gurias. Eu que agradeço a oportunidade de te ouvir dizer o quão grata eu sou à minha mãe. Uhum. E de mostrar também para as pessoas assim essa nossa relação que é muito verdadeira e essa construção conjunta que aconteceu e que acontece até hoje, porque ela é muito minha parceira, veio morar em Porto Alegre, né, para também fazer parte da vida dos meus filhos. Eu sou muito grata a isso. E ela me disse uma frase muito bonita quando ela gravou o podcast conosco, que foi assim: para de balançar o colar. Aproveitem os filhos de vocês, porque depois a gente não lembra de muitas coisas. E ela me disse que ela aproveita isso com os meus filhos. Então, eu sinto que eu também estou retribuindo todo esse carinho através da presença dela na vida dos meus filhos. Que então, bacana. Muito bonito. obrigada por poder partilhar desse momento com ela. Só não Que precisa bacana. chorar, tá? Muito obrigada, Amara. Agradeço. Valeu.